Mereceu perder? Sim. Ah, Pedrosa, não acredito. Mas talvez poderia ser um pouco melhor do que foi. Sim. Tá? Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que o Red Bull Bragantino tem 23 pontos no campeonato, tá a 1 do líder Flamengo e não é à toa. O Bragantino faz jogo duro com todo mundo em qualquer lugar. É uma equipe extremamente organizada pelo Seabra, que faz um trabalho há mais tempo do que o Diniz, que tem jogadores que inclusive entendem o que o futebol atual pede, um time físico, entregue, que consegue também, naquele momento, ter jogadores jovens e que estão desempenhando. O John é um exemplo disso. O próprio Isidro Pita, que foi uma baita contratação do Red Bull Bragantino, conseguiu também aparecer para poder ser importante. É uma equipe coletivamente mais forte do que a do Vasco. Tá brigando desde o início ali em cima. Eu não tenho dúvida sobre isso. Só que se a gente for olhar o enredo do jogo, o jogo é muito condicionado pelo gol que acontece logo no primeiro momento, que é a falha do sistema defensivo inteiro, mas principalmente do Lucas Piton, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, que eu gosto muito, mas que nessa temporada, defensivamente principalmente, tem falhado constantemente. E no segundo gol do Red Bull Bragantino, que foi logo cedo também no primeiro tempo, o João Vitor ficou olhando o Isidro Pita dominar a bola perto da pequena área e naquele momento ele bota a bola no peito e chega batendo. 2-0. O Vasco depois teve uma chance com o Ryan, essa aí do Nuno. Ele tem uma chance com o Verratti. Ele tem outra oportunidade com o Verratti também, num gol que o Verratti não perde. Então o Vasco, se você for olhar os números, finalizou 20 vezes. Teve, sei lá, 3 oportunidades de gol. Poderia ter empatado a partida. Só que quando acontece o gol inicialmente, é aquele velho problema que a gente já falou aqui. É uma equipe que se desmorona, que não tem um mental muito forte para conseguir lidar com as adversidades da partida. Mas se você for falar em atuação, Fernanda, o Vasco não fez um jogo horroroso. O Vasco não fez um jogo ruim. O Vasco fez um jogo que, infelizmente, teve o seu resultado condicionado logo no início da partida por erros individuais do João Vitor e do Lucas Piton, coisa que acontece desde o início do Campeonato Brasileiro e, coletivamente, o time não estava num bom dia em pontaria. Então, quando você me pergunta, mereceu perder? Claro que mereceu perder. Senão eu vou estar tirando o mérito do Red Bull Bragantino. Claro. Mas o Vasco não jogou mal o suficiente para, por exemplo, ser considerado uma derrota cachapante ou algo do tipo. É muito mais preocupante pela situação na tabela do que do desempenho em si. Eu já quero saber os detalhes do que poderia ter sido retocado. Quais foram os grandes problemas do Vasco? Mas antes eu falo com você, Veni. Vai ser importante essa parada aí pro Mundial, pro Fernando Diniz fazer grandes ajustes, né? Porque ele conseguiu chegar e resolver vários problemas e colocar até o Vasco ainda vivo, respirando dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vai ter um mês de parada para conseguir treinar esse time, que é o que ele mais precisa. Parou. PHD, um beijo pra você. Tá vacinando ele de novo, que tá precisando. Sabe o que tem ali dentro da vacina ali, da seringa? Energético, aquele energético. É a segunda dose da vacina, Aquele que dá. Aquele que dá. Ai, Vini, agora que eu entendo. Agora, se você parar e analisar na tabela, o Vasco chegou a 7 derrotas. Mesmo número de derrotas do Sport, por exemplo, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. Esses números preocupam, mas a parada vem num bom momento. Inclusive o presidente Pedrinho sempre menciona isso, né? Que ele aposta muito nessa parada para o Super Mundial, para o Fernando Diniz conseguir encaixar a equipe. Mas para ele encaixar a equipe, eu acho que a diretoria também precisa ajudá-lo. E quando eu falo isso, é questão de reforços. Porque o Fernando Diniz, com certeza, ele pede reforço para a diretoria vascaína. Porque esse elenco aí, ele vai conseguir extrair muito mais do que isso. Ele já ajustou muito a equipe. Óbvio, piorar também não dava, pelo que o Vasco se encontrava. Mas a gente consegue perceber, sim, o Fernando Diniz já dando uma organização tática. E eu concordo com o Pedrosa, esse jogo aí não foi uma derrota daquela para o torcedor ficar super preocupado. Óbvio, você perder em casa, né, no São Januário, não é nada legal. É a primeira isso do ano, não é normal. É, a primeira do Campeonato Brasileiro. Do ano também. Mas do você ano também. perder para o Red Bull Bragantino, um momento que o Red Bull Bragantino vive hoje, e se assusta quem não assiste aos jogos. Porque o Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem treinada, uma equipe jovem e que vai dar muito trabalho a muito time grande aí no Campeonato Brasileiro. Então não é uma derrota para o torcedor ficar desesperado, mas essa parada vem num bom momento para o técnico Fernando Diniz. Não é terra arrasada. O que você viu que você poderia ajustar ali no Vasco, Pedrosa? Pontaria, Fernanda. Primeiro, pontaria, porque, como eu falei aqui, teve um lance do João Vitor, teve um lance do Verratti, teve um lance do Ryan. O próprio Verratti, que não costuma perder os gols, perdeu gols que ele é um cara que é o artilheiro do Brasil e não é à toa. Mas, assim, principalmente a pontaria, e novamente eu vou falar, se não está no momento de dar uma chacoalhada em alguns jogadores que estão na equipe, está no momento de colocar eles no banco. Está no momento de descansar alguns jogadores. Nem falo isso do Lucas Piton ou do João Vitor especificamente. Mas, cara, você tem que dar uma amostra do seguinte, cara, não dá para você continuar jogando, falhando e jogando.
Que é o que aconteceu com o Hugo Moura, é o que tem acontecido com o Piton. Piton tem feito boas partidas ofensivamente, mas está sempre na cena do crime. Na cena do crime está o Lucas Piton. Isso é muito ruim pro atleta, entendeu? É verdade, ele está sempre na cena do crime. O João Vitor é outro, fez uma partidaça contra o Melgar, aí novamente, um jogo depois, está na cena do crime. Então é muito complicado pro torcedor acreditar, mesmo que o trabalho coletivamente esteja sendo bem feito, como eu até acho que foi feito em algum momento dentro dessa partida, vai estar sempre esbarrando nas falhas individuais. E aí eu concordo com o Venê. Tem que olhar esse elenco e trazer reforços. Se o Vasco não trouxer pelo menos 4, 5 reforços para o time titular do Vasco da Gama na parada, não vai ter trabalho de Fernando Diniz que dê jeito nessa equipe. Acho que da mesma forma que ele recuperou ou melhorou o Ryan, potencializou o Ryan, ele tem que recuperar o futebol do Piton, porque esse jogador faz muita falta. Porque vive um momento ruim com a camisa do Vasco, talvez seja o pior momento dele com a camisa do Vasco. E se ele voltar a performar da forma que ele performa, vai ajudar demais. O Vasco não empata, por exemplo, teve um empate com o Flamengo só. Então ele passou por São um clássico. 3 derrotas e um empate, é isso, Vasco, né? São 10 pontos, o Vasco ou 11? O Vasco tá com 11 10 ou com 10? pontos, 10. Então são 3 vitórias e um empate. É isso. 3 vitórias e um Porque empate. são 11 jogos e tem 7 derrotas. E as 3 vitórias em São Januário. Por isso o peso do jogo de sábado. O Vasco não tem conseguido pontuar fora de casa. O Vasco tem 3 vitórias dentro de casa. Um empate com o Flamengo, que era mando do Vasco, não era? O jogo contra o Flamengo era mando do Vasco. Mando do Vasco. No Maracanã. Então o Vasco só pontuou como mandante. Acabou não pontuando exatamente nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí agora o último jogo que o Vasco tem antes da pausa é contra o São Paulo no Morumbi. Então bota uma pressão pro Vasco ter que começar a pontuar fora de casa. Né? É isso. Vai cair o Vasco, Bandeira? Que isso? Olha, por Tá enquanto cedo. parece que quer cair. Agora ele mas pergunta assim. fizeram- Eu vou na jugular logo. Isso, Não, tô fazendo eu uma tava pergunta relaxado. objetiva. Nessa- Vai cair o Vasco? Né, não dá tempo ainda de consertar, querendo ou não, tem o Eu não tempo tô falando do se Mundial. perguntando se já caiu. Eu tô perguntando Não. se você acha que o Vasco é candidato sério a Por cair. enquanto, não acredito que o Vasco vai cair, não. Sinceramente, eu acredito que essa força de São Januário Tem 4 piores possa ali. fazer a diferença. E tem time pior que o Vasco querendo essas 4 vagas para a Série B, se é que podemos dizer assim. No Vasco fizeram ao contrário, né? Falaram assim, olha só, o Vasco só ganha em São Januário. Tem que mudar isso aí. Aí, ao invés de ganhar fora, começou a perder em São Januário também. Impressionante. A pontuação do Vasco hoje é a mesma que tinha no ano passado, 10 pontos em 11 jogos. Mas foi no momento onde o Vasco trocou de treinador depois. Deu uma e aí veio melhorada, Rafael depois Paiva. caiu de novo. né? Aí cresceu, chegou a sonhar com Libertadores, depois no finalzinho ele deu uma rateada que o Paiva saiu. E aí, família vascaína, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Vasco mira a contratação desse jovem paraguai que vocês estão vendo aí na tela, que disputa a Premier League com a camisa do Brighton, e é o Júlio Enciso. A gente sabe que o Vasco agora terá um mês, né, de preparação, terá um mês para o Fernando Diniz entrosar cada vez mais essa equipe. Agora é hora de trabalhar, agora é hora de colocar a mão na massa. Essa é a hora, não tem mais desculpa. Vasco terá em um longo período, né, cerca de um mês, para treinar, né, para o Fernando Diniz fazer o que quiser com essa equipe, para depois não vir falando, o Vasco não teve... É o vice-líder, né, desse campeonato brasileiro, né, é o terceiro ali em lugar, né, que agora o Cruzeiro ganhou, né, como do Palmeiras, então ali o Red Bull Bragantino está inteiro, há um mês para fazer contratações, e o nome do Júlio Enciso está em pauta na diretoria do Vasco. O scout gosta muito de jogador, a gente sabe que o Payet não está mais no clube, então assim, o Vasco terá que dividir, contratar um jogador para